estou aqui, estou aqui. Ai, 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 gente, eu e as minhas ideias malucas, né? Eu resolvi agora. Eu venho atendendo bastante gente esses últimos tempos, graças a Deus. Tô conseguindo ter bastante visão do que tá acontecendo no mundo. Cada vez mais eu começo a entender que o problema é que as verdades não são ditas. O problema é que as coisas não acontecem como devem acontecer. E eu resolvi... Oi, Ju, oi, Li. Eu resolvi fazer uma live que se chama Papo Reto. Coisas que não são ditas. E assim, só fica se você tiver estômago pra ouvir, porque eu vou jogar real. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa que busca congruência. Eu não sou 100% certa nunca, porque senão eu não estaria nesse mundo. Mas eu busco sempre fazer o que eu falo. Eu busco sempre ser justa. Eu busco sempre entender o outro. Só que o problema é que muitas vezes isso é mal visto. Então, eu já entendi que as pessoas vão falar de mim se eu fizer ou se eu não fizer, então bora falar as verdades no mundo, porque as pessoas estão precisando ouvir. Eu vou mandar aviãozinho aqui pra galera, chamar o povo pra dentro, porque é de extrema importância que a gente convide as pessoas pra ouvir aquilo que a gente tem no coração, né? É muito importante que a gente fale, e é muito importante que a gente também entenda que muita gente não tá pronta pra ouvir, e tá tudo bem, mas eu tô aqui pra falar. Então, enquanto as pessoas vão entrando, esse primeiro papo reto vai com o tema de posicionamento. Por qual motivo será que a gente tem tanta dificuldade de se posicionar? E quando eu falo posicionamento, eu quero dizer pra você que o se posicionar é você falar o que você sente, é você conseguir ser quem você é. E um dos principais problemas que a gente encontra aí, uma das principais barreiras, é a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não sabe aquilo que faz sentido pra ela e o que não faz sentido pra ela. Ela passou uma vida inteira dizendo amém pro pai, pra mãe, pra educação que ela foi tendo, e ela não consegue entender aquilo que de fato faz sentido pra ela. Ela não consegue entender que, eu não quero isso pra minha vida, eu não aceito isso pra mim. Então é muito importante a gente entender o primeiro ponto. O posicionamento, ele necessita que a gente entenda quem nós somos, para que a gente consiga apertar o botão do foda-se e se posicionar independente do que a outra pessoa vai pensar ou vai falar sobre nós. E aí é o principal problema, porque mais de 93% das pessoas nem sabem quem elas são e nem sabem o que elas querem. E quando 7% se depara com 93%, e esse 7% se posiciona, esse 7% é arrogante, esse 7% é grosso, esse 7% não consegue se comunicar, e aí vai. Então, os 93% sempre jogam a responsabilidade no outro. Enquanto o 7% está se posicionando, os outros 93% tá cacetando. E a verdade sobre o posicionamento é, quanto mais você se conhecer, mais você consegue se posicionar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui da minha vida, isso vai ser sempre sobre mim, sobre a minha vida e sobre histórias que talvez eu passe nos meus atendimentos, mas nunca falando o nome, é claro, de ninguém. Então a gente precisa falar de verdades que as pessoas não falam. A gente precisa ter coragem de vir aqui. Eu tô no meu quarto, ó, minha filha tá aqui. Tô no meu quarto, no momento onde é meu e dela, e eu vou fazer esse papo reto com vocês, porque alguém precisa ter coragem pra vir falar. Alguém precisa ter coragem de ligar a câmera e falar verdades que ninguém fala. Então, se você não tem maturidade de ouvir verdades, não fica nessa live. Não fica. Porque eu vou falar verdade sobre posicionamento hoje. E a cada live que eu fizer dessa, eu vou trazer uma verdade que tá acontecendo no mundo e a gente precisa abrir os nossos olhos. Então, a gente precisa trazer diversão, porque é um assunto muito sério. E ao mesmo tempo peço pra você convidar mais pessoas pra vir pra cá. Porque esse movimento ele precisa acontecer de alguma maneira. As verdades elas têm que ser ditas nuas e cruas, sem medo do que o outro vai pensar ou vai falar sobre nós. Eu vou contar uma historinha pra vocês aqui. Uma historinha real. Hoje eu tinha uma reunião e eu desmarquei toda a minha agenda pra estar nessa reunião. Arrumei tudo. A minha agenda, da Eli,
para que a gente pudesse estar presente nessa reunião. Pois bem, chegamos nessa reunião no horário marcado e a moça me disse assim: nossa, tá atrasado 40 minutos. Não, mentira. Ela falou assim: nossa, tem aquela pessoa e aquela pessoa ainda. Eu falei: tá, entendi. Mas a hora que eu tiver que sair para buscar a Andressa, eu vou sair para buscar a Andressa e infelizmente eu não posso esperar. E aí eu fico indignada com isso, porque eu fui falar com as pessoas que marcaram a reunião e eu falei assim, gente, vocês precisam se posicionar, porque essa falta de organização não atrapalha só vocês, atrapalha todo o contexto. Por que será que as pessoas não conseguem se posicionar e falar assim: tudo bem, você marcou uma reunião comigo e você atrasou, porém agora eu também não tenho agenda para te atender? Por que será que as pessoas têm medo de se posicionar na organização da nossa própria vida? Poxa vida, hoje eu organizei a minha agenda para ir para essa reunião, eu não fiz o meu autocuidado, que para mim é muito importante. Se pro outro não é importante, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, com a minha história, com a minha vida. E é muito interessante que quando a gente se posiciona, a gente é taxado de grosseira, a gente é taxado de chata. Mas o contrário é verdadeiro. Quem não se posiciona na vida, não sabe a vida que leva. Essa é uma verdade que a gente precisa ouvir. Se você permite esperar 3, 4 horas, 40 minutos, 50 minutos por alguém sem se posicionar para essa pessoa, é porque você não dá valor para o tempo que você tem. O seu tempo é a sua vida. E a sua vida não volta. A gente não pode permitir que as pessoas comandem o nosso tempo e a nossa vida. Aí, conversando com a Eli, eu fiquei puta. Porque uma coisa, eu sou muito britânica, sabe? Uma vez que você combina comigo 2 horas, 2 horas. Se eu atrasar, eu vou falar: eu vou atrasar um pouquinho. Né? A Nádia que tá aqui, eu fui na casa dela quarta-feira, eu falei: Nádia, talvez eu atrase 10 minutos. Eu atrasei 1 minuto. Mas a gente avisa antes. É o mínimo que a gente pode fazer com o outro, em respeito ao outro. Isso é respeito. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser ouvido. Esse papo reto que eu comecei a fazer hoje, falando de posicionamento, é para falar verdades. E se infelizmente as pessoas não tiverem maturidade de ouvir o que eu tô falando, eu não posso fazer nada. Não diz respeito a mim, diz respeito a elas. E com todo o respeito e carinho do mundo. Você precisa se posicionar na sua vida. Eu dei um exemplo com o horário. Eu vou dar mais exemplos, fechado? O posicionamento, por exemplo, do casal. Eu vou lavar a louça. Vai lavar a louça agora. Não, agora eu não quero lavar a louça. Eu vou lavar a louça na minha hora, no meu tempo. Eu vou lavar a louça quando eu me sentir confortável em lavar a louça. Se a louça tá te incomodando, então levanta a bunda do sofá e vai você lavar a louça. Por que a gente não se posiciona? Por que a gente tem medo de falar a nossa verdade para as pessoas? Eu ouvi esses dias, semana passada, você é muito arrisca, assim, sabe? E não é que eu sou muito assim, gente. É porque a vida me mostrou que se eu não for congruente com os meus valores inegociáveis, eu não vou ter resultado. Eu vou ficar patinando, feito uma patinadora no gelo e não vou sair do lugar. As nossas vidas não saem do lugar porque a gente está sendo injusto com nós mesmos. A gente está sendo infiel com a gente está sendo desleal com a gente. Opa, peraí, o outro paga a tua conta? O outro tá preocupado se você tá precisando de alguma coisa? Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? E se vocês tiverem perguntas sobre posicionamento, coloquem aqui que eu vou responder vocês. Se posicionar é você falar: opa, peraí. Até aqui você vai. Mais do que isso você não vai. Se posicionar é você saber exatamente aquilo que você quer pra sua vida. Infelizmente, as pessoas dizem que sabem, mas não sabem. Dizem que querem ter resultados, mas de fato não querem. Foi muito interessante que nos meus atendimentos eu tenho que me posicionar como terapeuta. Eu não sou uma terapeuta passiva
aonde eu escuto meu paciente reclamar 50 minutos sem falar absolutamente nada. Eu não sou uma terapeuta aonde eu fico ouvindo o meu paciente só se lamentando da vida, sem fazer nada. Eu me posiciono para ele, eu falo para ele que a vida pode ser muito melhor, mas para isso ele precisa decidir. Porque senão ele vai ficar 80 anos da vida dele fazendo terapia comigo e não vai ter resultado. E aí a culpa sabe de quem vai ser? Minha. A responsabilidade da falta de resultado vai ser minha. Quando a gente se posiciona, a gente chama a responsabilidade pra gente. Quando a gente se posiciona, a gente fala, opa, peraí. Isso que você fez com o horário eu não gostei. Das próximas vezes que você quiser marcar uma reunião comigo, você vai adaptar a sua agenda à minha. E não eu mais a sua. É a gente mostrar pro outro a forma como ele tá tratando a gente. Essa frase, trate o outro como você gostaria de ser tratado, é a pior frase que a gente já aprendeu na vida. Nós necessitamos tratar o outro como o outro gosta de ser tratado. Eu sou uma pessoa que gosta de ser tratada na verdade, na linha reta, no papo reto. Não gosto que enrole as coisas pra mim. Fala a verdade. Se a verdade doer, tá tudo bem. Eu que seja maduro o suficiente para aceitar a verdade. Mas não minta pra mim. Não prometa algo e não cumpra. Porque aí você me perdeu. E eu acho que a Nádia tá aqui ainda, ela me conhece pessoalmente, ela sabe muito bem o que eu tô falando. O nosso posicionamento, e aqui só tem mulher nessa live nesse momento, nós precisamos nos posicionar como mulher. Não pra gente ser melhor que os homens, não é isso. É pra gente conseguir se igualar nos direitos. Não é papo de feminismo não, gente. Eu fico indignada com mulheres que sofrem sozinhas e não pedem ajuda. Por medo de pedir ajuda. Eu fico indignada com pessoas que não conseguem dizer não. E acha que é certo isso. Deixa eu te contar um segredo e uma verdade. Se você não tem coragem de falar não pro outro, é porque você já acostumou com a vida que você tem de falar não pra você todo santo dia. Só que sozinha você não sai desse ciclo. Você precisa ser humilde o suficiente e falar um sim pra você. E pedir ajuda. Se não for pra mim, que seja pra alguém. Mas peça ajuda. O nosso posicionamento, ele precisa ser de fato notado. Sabe aquela história daquela pessoa que fala assim: eu preciso comprar um chocolate, eu preciso comprar um chocolate, eu preciso comprar um chocolate, e fica só no preciso. E sempre dá desculpas e justificativas para nunca comprar o chocolate. Isso é falta de posicionamento. Isso é falta de decisão. Isso é você saber que você tá morrendo de vontade de comer chocolate e não ter a coragem de encarar isso e falar: eu vou comprar a porra do chocolate. E isso acontece no pequeno e acontece no grande. A gente começa a sentir uma dorzinha de cabeça e a gente fala: vai passar. Aí no dia seguinte vem a dorzinha de cabeça, vai passar. No outro dia a dorzinha de cabeça, vai passar. Vai passar. Você fica 10, 15, 20 anos com essa dorzinha de cabeça achando que isso é normal. Aí essa dorzinha de cabeça vira um câncer. Aí você fala: vai passar. Não existe milagre, gente. Não existe milagre. O terapeuta, o médico, o dentista só consegue ajudar aquele paciente que faz a sua parte. Não existe milagre. Quando eu venho aqui falar um papo reto pra vocês e trazer verdades, podem ter certeza que eu vou trazer a verdade que eu vivo na minha vida. E muitas vezes pode ser que eu não esteja certa. E eu vou ser humilde em ouvir o que vocês têm pra me falar. Podem ter certeza disso. Mas eu quero que você se posicione. Eu quero que você, mãe, quando vai no banheiro e fala: não, eu quero ir no banheiro sozinha agora.
Eu quero que você, mãe, quando vá lavar a louça, fale, adolescentes, vem aqui, por favor, vocês podem lavar a louça que vocês usaram? Eu quero que você, mulher, ao sair da mesa, fale, vocês podem me ajudar a tirar a mesa hoje? Que você peça ajuda para arrumar a casa, passar um aspirador, um pano. São nas pequenas coisas que a gente começa a ver como a gente não se posiciona. Ah, porque tudo eu faço. Tudo sou eu. Tudo eu faço. Tudo sou eu. Tudo nas minhas costas. Tá nas suas costas porque você quer que esteja nas suas costas. Tá nas suas costas porque é mais fácil estar nas suas costas do que você ter tempo de fazer terapia e se cuidar. Essa é real. Anteontem eu atendi uma pessoa nova, né? E ela me falou assim, eu acho que eu já nasci com depressão. E eu comecei a ouvir o que ela ia me falando. E tudo que a gente falava era só no negativo. E aí eu falei, pra parar. Eu não sou um ouvido de lamentações. Eu vou te ouvir. Mas se você quiser ajuda, você também precisa ouvir. Aí eu falei alguns posicionamentos. A pessoa que tem doença crônica, ela tá tendo algum ganho ali. Ela tem algum ganho ali. E ela não consegue se posicionar pra sair daquela dor. Porque tá fácil ali pra ela. Entre aspas, tá, gente? Tá fácil entre aspas. Porque ela já acostumou ali. E ela não sabe que se ela melhorar, ela vai ter aquelas pessoas ao lado dela de novo. Ela não sabe se ela decidir sair daquele ciclo de dor, se as pessoas vão amar ela. Isso é posicionamento. É medo de se posicionar. É medo de falar, opa, peraí, eu vou viver minha vida de verdade. Faz sentido? Você merece se posicionar como pessoa. Se você quer ser uma profissional de sucesso, primeiro se posicione como pessoa. Se você vê alguma pessoa batendo no idoso na rua e você não fizer absolutamente nada, você está sendo conivente com aquela agressão. A gente não se posiciona nas pequenas coisas e muito menos nas grandes. Prefiro me abster. Prefiro ficar quieta. É isso aí. Depois pede pro universo trazer coisas abundantes pra você. Não tô falando que é pra você sair discutindo e brigando com todo mundo. Não é isso. É você pôr num papel o que é importante pra sua vida. Aquilo que faz sentido pra você. Se alguém desse compromisso de hoje vier discutir comigo, eu vou falar, tudo bem, eu te entendo, você fez o melhor que você poderia ter feito. Mas a minha agenda eu não organizo mais pra ir até você. Você, a partir de hoje, organize a sua pra me atender. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. É você ter a coragem de falar com amor e com respeito ao outro aquilo que você tá sentindo, aquilo que você acredita pra sua vida. Hoje eu não fui pra academia porque eu fui nessa reunião que não teve. A sorte é que eu já tinha cumprido a minha meta de 3 vezes na semana ir na academia. E se eu não tivesse cumprido? Eu ia ter ficado mais puta ainda. Porque as pessoas, elas querem tomar conta da nossa vida, galera. As pessoas querem vir tomar conta da nossa vida, a gente não pode permitir isso. Ei, você é dona da sua vida. Só que às vezes sozinha você não vai conseguir, meu anjo. Não vai. Eu não tô sozinha na minha vida. Eu tenho a minha terapeuta. Seja humilde com você. E aquela coisa, se não for pra você, se você tiver filhos... Olá, Dedê. Seja por eles. Se é difícil pra você tomar o primeiro passo, pense em alguém que você ama de verdade. Se você ainda não se ama. Dê esse primeiro passo pelo outro, não tem problema. Depois isso vai se ressignificando e você vai pra você.
Mas o de papo reto que eu tô fazendo hoje vai acontecer várias vezes aqui. Quando acontecer uma coisa comigo, eu vou postar e vou entrar. E sabe o que é? Eu não quero 200 pessoas aqui. Eu só quero trazer conteúdo de verdade. Porque eu sei que você vai entrar nas lives que você não conseguia assistir. Porque eu sei que você vai vir aqui no meu perfil olhar se tem papo reto pra falar, pra ouvir. Lives curtas de no máximo meia hora pra você poder, de fato, ouvir o que eu tô te falando. Eu vou trazer verdades doloridas que ninguém conta. E eu tô de saco cheio de ficar vendo. Eu tô de saco cheio e tô indignada de ver como as pessoas mentem pra elas mesmas. Como as pessoas mentem umas pras outras. Como é mais fácil dar o remédio na boca de alguém que tem depressão do que falar, vamos dar uma volta no quarteirão? Como é mais fácil falar para uma criança que tem deficiência que ela não vai conseguir, né, Dedê? Imagine se fosse conseguir, né, filha? Fala pra eles. Aqui é papo reto. É papo reto aqui. É ela. Papo reto. Oi, gente. Aqui é papo da gente começar a entrar e falar verdades que tem que ser ditas. E o posicionamento é o primeiro papo reto que eu quero que você ouça. Lembra? Você manda na sua vida. É você que manda na sua vida. É você que manda na sua agenda. É você que manda naquilo que você quer e você não quer pra sua vida. Se posicione. Se o outro não tiver maturidade de entender o que você está falando, não diz respeito a você, diz respeito a ele. Você não precisa ser grosseira. Você não precisa... Oi, Lê, tudo bem? Você não precisa ser grosseira, você não precisa ser grossa. Eu falo nesse tom, mas não é um tom de grosseria. É o meu tom. Esse é o meu tom. Mas se posicione. Se você não quer ir numa festa, fale, eu não quero ir. Pare de inventar desculpas. Porque essas desculpas que você inventa para ir numa festa é a desculpa que às vezes o dinheiro dá de chegar para você. É a desculpa que a saúde dá de chegar para você. Sabe o que acontece, galera? É mais fácil a gente falar eu não posso do que eu não quero. Se você não quer uma coisa, fale eu não quero. Assuma a responsabilidade do que você não quer. Sabe por que muita gente não tem dinheiro? Aguenta essa verdade de posicionamento. Porque se ela tiver dinheiro, ela não vai falar para outro, eu não posso porque eu não tenho. Ela vai ter que falar, eu não quero. Ou ela vai ajudar. E ela vai fazer mal para ela. Então a gente precisa trocar esse não posso por eu não quero. Não quero tá relacionado a posicionamento. Posicionamento dói. Agora, no momento. Não se posicionar dói por uma vida inteira. Então esse foi o Papo Reto de hoje. Vocês gostaram do novo quadro aqui do meu Face, do meu Insta? Papo Reto com Bea Gion, verdade. Se você não é maduro o suficiente para ouvir verdades, nem fique nessa live. Porque eu vou trazer verdades que não são ditas nesse Instagram. E o primeiro, se posicione. Seja quem você é. Não tenha medo de ser quem você é. E se você tiver medo, me chama aqui e eu vou te ajudar. Pare. Pare de viver a vida que o outro quer que você viva. Você merece viver a sua vida. Você merece limpar a direção e pegar de novo essa direção na sua mão. Você merece isso. Só que pra isso, o primeiro passo é seu. Fala tchau, Dedezinha. Opa, a Dedezinha tá aqui. Então eu abri a porta do meu quarto pra vocês. Sabe por quê? Pra mim não importa onde eu faço a live. Pra mim não importa se tem 1, 0 ou 200 pessoas na minha live.
Para mim importa que eu tô fazendo a minha parte. Que eu tô vindo aqui trazer um conteúdo que pouquíssimas pessoas falam. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. A real. Nós precisamos voltar a ser pessoas reais. Obrigada por isso. Se fizer sentido pra você, printa aí. Faz um post nos stories. Convida mais pessoas pra vir pra cá. Porque sozinha eu atinjo 10 pessoas. Mas de mãos dadas com vocês eu consigo atingir nesse momento 50. Se cada um atinge 10. Sozinho a gente não vai pra lugar nenhum, meus amores. Sozinho a gente não vai pra lugar nenhum. E eu vou abrir aqui os comentários. Vocês têm alguma dúvida? A Paty falando, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Sensacional, Paty, obrigada. Só por isso eu vou fazer mais um dia desses, fechado? A Jo, é isso mesmo, obrigada. Fibromialgia Nordeste aqui, gratidão, meninas, por estarem aqui. Gratidão, gratidão. É isso mesmo, Nath, chora. Chora. Tem que dar valor ao comprometimento. Se tiverem alguma dúvida, vocês me mandam. Fechado? Obrigada, Leide, obrigada. Eu sempre vou vir aqui no Papo Reto falar verdades. Que horário? O horário que a gente estiver livre. O horário que surgir na minha mente eu vir aqui falar. Por que tudo tem que ser programado? Por que eu não posso ser quem eu sou e surpreender muitas vezes os meus seguidores que estão aqui? Esse é um posicionamento. Por que a live tem que ser de 1 hora? A live não pode ser de 15 minutos? São posicionamentos que eu faço por aqui. Então é muito importante a gente só ser quem a gente é. É só isso. Um beijo no coração de vocês. Ótima sexta-feira. Descansem e lembrem-se sempre. Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Lembrem disso.